Olá, vamos conversar agora sobre aumento de pressão na gravidez. A pressão da gestante ela pode ocorrer um aumento principalmente a partir do 7º e 8º mês. Mas também existem alguns casos em que a grávida já tinha um aumento de pressão antes de engravidar e já fazia o uso de antihipertensivos. Nesses dois casos, ela está indicada ser acompanhada por um profissional especialista no pré-natal de alto risco, porque ela precisa avaliar quais os medicamentos que podem ser usados, principalmente os antihipertensivos sim indicados, e avaliar o risco dessa gestante de desenvolver uma complicação na gravidez que é chamado de pré-eclâmpsia, que é o aumento de pressão associado à perda de proteína. A avaliação de risco no nosso consultório é feita a partir da primeira consulta de pré-natal, em que nós avaliamos se aquela gestante tem algum risco aumentado para desenvolver a pré-eclâmpsia ou não. A primeira gestação normalmente constitui um grande fator de risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia, pois as alterações na fixação da placenta que desencadeiam o mecanismo de aumento de pressão ocorrem principalmente nas primíparas, nas gestantes na primeira gravidez. Outros fatores de risco, nós podemos citar a obesidade, que é um fator de risco importante para o desenvolvimento de aumento de pressão. Se a gestante já tinha um aumento de pressão antes de engravidar, que a gente chama de hipertensão crônica. Se ela tem alguma doença renal, uma insuficiência renal, se ela teve a gravidez após a realização de fertilização in vitro, ocasionando principalmente a gestação de gêmeos, que é um fator de risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia e aumento de pressão. A avaliação do risco de uma gestante de desenvolver aumento de pressão pode ser realizada no primeiro trimestre de gravidez, através do exame físico, através de uma anamnese bem detalhada para ver se ela tem algum fator de risco, uma história pregressa de aumento de pressão, ou até mesmo uma história de uma gestação anterior que ocorreu aumento de pressão no final dessa gravidez ou próximo do parto. As gestantes com risco aumentado para o desenvolvimento do aumento da pressão no final da gestação têm indicação de utilização do AS, ou aspirina, a partir de 13, 14 semanas até 36 semanas de gravidez. O uso da aspirina é muito importante nessas gestantes com alto risco para evitar a pré-eclâmpsia e evitar algumas complicações, como a realização de um parto prematuro.